Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do UPM. Eu quero conversar com vocês nessa aula sobre duas ferramentas de qualidade que são muito referenciadas dentro do exame PMP e CAPM. Essas ferramentas são o diagrama de causa e efeito e também o diagrama de Pareto. Vamos entender um pouco da diferença entre as duas, até que para que a gente saiba diferenciar, né? Quando uma questão está se referindo a uma ou quando a questão está se referindo a outra ferramenta aqui no caso. É muito comum as pessoas confundirem esses dois termos, né? Primeiro, começando do diagrama de causa e efeito, ele tem outros nomes que podem aparecer no exame PMP. Esses nomes são espinha de peixe, diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Né? Outro nome que não aparece no exame, mas que está presente no mercado é método 6M. Né? Que 6M por quê? Envolve método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, meio ambiente e medida. Okay? Todo problema que acontece no projeto, normalmente, ele não tem uma causa única, ele tem várias causas. E aí a gente precisa saber quais são as causas associadas com método, com matéria-prima, com mão de obra, com máquinas, com meio ambiente, com medida, para a gente poder resolver realmente o problema definitivamente, ok? Se propõe, no caso aí, a técnica a identificar a causa raiz do defeito ao invés apenas de corrigir. Né? Não se limita apenas a corrigir, envolve resolver a causa raiz do problema para não deixar com que aquele problema aconteça novamente dentro do projeto. É uma forma criativa para analisar causas de um problema, estimula pensamento, organiza ideias, gera discussão, é apoiada, no caso aí, por uma técnica de brainstorming, né? É usado para explorar os fatores que produzirão um resultado futuro esperado. No caso, eu quero, além de corrigir o problema, resolver a causa raiz deste problema, ok? Ou as causas raiz, né, deste problema. Não há problema que não tenha solução e ele pode ser auxiliado, no caso, por uma sessão de brainstorming que vai ajudar a identificar todas as causas associadas com aquele problema especificamente. Bom, trazendo aqui para nós uma figura, né, a ideia de espinha de peixe é justamente essa que é apresentada na tela, né, onde na cabeça do peixe nós temos ali o problema que a gente quer resolver. Na espinha do peixe, né, que é distribuído aí, método, material, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente, eu vou agrupando as possíveis causas associadas com esses grupos que estão originando aquele problema. Evidentemente, se eu tratar todas as causas, eu vou, além de resolver o problema, né, eliminar aquele problema do projeto ou da empresa, ok? Aqui uma outra maneira de representar o diagrama de causa e efeito, partindo de um exemplo, por exemplo, uma coisa banal, simples, é um café ruim e demorado. A gente quer um café rápido e gostoso, né? E aí eu posso ter, mas a gente tem que se perguntar por que o café está ruim e demorado. Quais os problemas associados com método, com materiais e assim sucessivamente, ok? Então nós identificamos aqui estes problemas, eles estão representados aqui por meio desta tabela, onde eu busquei levantar em relação, por exemplo, a método, né? Nós temos aí uma causa que é materiais e equipamentos desorganizados. Se eles estão desorganizados, logo o café vai demorar, né? Em relação a materiais, água com cloro, isso prejudica talvez o sabor aí do café. Em relação também a materiais, tem outras causas também, pó estocado há mais de 4 meses e aí, né, perdeu a validade, o sabor, enfim. Medida, né, quantidade de açúcar e pó sem padrão, né, cada hora sai um café diferente. Máquinas, né, tem duas causas aí, mão de obra e meio ambiente. Então, se eu quero melhorar esse problema, né, do café ruim, demorado, eu vou ter que atacar todas essas causas, né, que podem ser identificadas por meio do diagrama de espinha de peixe. Eu posso pegar lá, montar, puxar cada uma das hastes, né, ou das espinhas do peixe e colocando essas questões e avaliando, né, olha, o efeito e a solução provável de cada um dessas causas levantadas. Se a gente conseguir fazer isso, certamente a gente vai conseguir produzir um café muito mais gostoso e rápido, né? Esse é o nosso objetivo aqui em relação a essa técnica especificamente. Agora, em relação ao diagrama de Pareto,
ele tem uma proposta diferente, né? Ele não vai levantar as causas de um problema. No caso do diagrama de Pareto, ele é um tipo de histograma, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês um histograma com a diferença que organiza os resultados do mais frequente para o menos frequente, ajudando a identificar a causa raiz que estão gerando a maioria dos problemas, ok? Eu quero saber qual a causa raiz está gerando a maioria dos problemas. Foi desenvolvido por Vilfredo Pareto, que enfatizou o princípio 80-20. Na época, no estudo que ele realizou, ele descobriu que 80% da riqueza na Itália pertencia a 20% da população, ok? E aí depois, essa ideia, né, foi aperfeiçoada pelo Juran, né, que é um cara de qualidade, um teórico de qualidade, que adaptou para a qualidade, indicando que 80% dos problemas ocorrem devido a 20% das causas, ok? E ajuda a concentrar a atenção, no caso, nas questões mais críticas, no que realmente importa quando você quer resolver um problema e prioriza as possíveis causas do problema e, por fim, separa os poucos críticos dos muito não críticos, né? O histograma, pessoal, pegando aqui um exemplo para nós, vamos supor que a nossa empresa ela está perdendo recursos, o nosso projeto, algumas pessoas vão embora do projeto por várias razões. E quando eu faço uma entrevista de desligamento dessa pessoa da empresa, eu pergunto para ela, por que você está saindo do projeto ou da empresa? Ah, eu estou saindo por causa de salário, eu vou lá e registro, né? O outro está saindo porque as condições de trabalho não são favoráveis. O outro devido à oferta de mercado, ou mesmo falta de um plano de cargos e salários, o PCS aí, né? Então, vários motivos que são identificados na entrevista de desligamento das pessoas da empresa. E aí eu tenho aqui, né, o número de ocorrências. Olha, dessa quantidade de pessoas aqui, 38 falou que está saindo porque está insatisfeito com o salário, né? 15 falou de condições do mercado, 18 receberam uma oferta de mercado melhor do que a que eu tenho no momento, e 23 pessoas falaram que uma das razões que estão saindo do projeto ou da empresa é porque não existe um plano de cargos e salários. Ou seja, elas, se não tem um plano, não é muito claro como que elas vão crescer dentro da empresa, né? A ideia do Pareto é a gente organizar do mais frequente para o menos frequente. Eu quero resolver um problema. O meu problema é justamente, né, a minha taxa de rotatividade muito alta. Esse é um problema. Esse problema tem várias causas, mas eu tenho algumas causas que são mais recorrentes do que outras causas especificamente. E aí, organizando essas informações pelo número de ocorrências, nós vamos ter aqui em primeiro lugar, né, salário, representando aí 38, falta de plano de cargos e salários 23, oferta do mercado 18 e, por fim, condições de trabalho 15. Mas como gestores, nós devemos resolver os problemas mais críticos, aqueles que estão afetando de forma mais intensa o projeto, né? Então, pegando essas informações aqui contidas no meu histograma, já organizados, né, por frequência, né, de ocorrências no caso, nós podemos montar aí uma tabela, né? Essa tabela aqui justamente, né, é montada com base na ordem de ocorrências, né, do maior para o menor. E quando eu acumulo essas informações, por exemplo, eu repito aqui o 38, eu tenho 40%. Se eu somo os 23, eu tenho 61. Isso equivale a 65% do meu total de ocorrências, no caso. E a ideia do Pareto é justamente focar a atenção, né, nas questões mais críticas. O mínimo de esforço para poder resolver a maioria dos problemas no projeto ou na empresa, por exemplo. E repare que ao tentar resolver esses dois itens, isso já equivale a 65% do problema. Então a ideia é muito nesse sentido, né, de priorizar os problemas do projeto com base na sua importância, né, na importância que ele representa para o projeto. Essas duas ferramentas elas são muito referenciadas no exame PMP e CAPM, né? A espinha de peixe, no caso, relembrando, ela é utilizada para poder identificar todas as causas que geram um problema. Normalmente um problema não está associado a uma única causa e muitas vezes a várias causas. E aí esse método ele permite justamente que nós possamos o quê? Identificar quais são essas causas,
tratar todas as causas de forma a eliminar o problema, né? Esse é a espinha de peixe, né? Ou diagrama de causa e efeito. Já o diagrama de Pareto, né? Ele vai o quê? Ele vai priorizar o tratamento desses problemas com base em informações históricas, número de ocorrências. Ele vai justamente dizer para você o que é mais importante nesse sentido, ajudar a priorizar. Então essas duas ferramentas têm essa finalidade e elas trazem uma grande contribuição no trabalho de gerenciamento da qualidade do projeto. A gente se vê na próxima aula. Até mais!